E aí, por que o Bitcoin ele vale tanto? Tu já se perguntou isso? Provavelmente sim. Talvez tu tenha parado nesse vídeo justamente por conta de tu ter essa dúvida e hoje a gente vai conversar sobre isso. Esse vídeo ele é dedicado para tanto para iniciantes e também para intermediários que já entraram dentro do mundo do Bitcoin, mas ainda não entendem muito bem o porquê que ele vale tanto. Ainda hoje eu vi o preço dele em dólares e ele estava 108, 109 mil dólares, tá? Algumas pessoas tratam isso só como uma especulação, né? De comprar num preço e vender no outro. E as pessoas que elas vão segurando ao longo do tempo é porque elas veem fundamento no Bitcoin. Eles guardam porque entendem que ele tem um valor a mais do que simplesmente comprar num preço e vender em outro. E uma dúvida muito comum que se tem é que pelo fato dele ser digital, ele ser basicamente um código que roda na internet, que não tem um banco, não tem um governo, não tem nada controlando ele, como que pode algo digital assim não ser copiado, replicado? E se ele pode ser copiado e replicado com tanta facilidade assim, por que ele vale tanto assim se teoricamente ele pode ser copiado infinitamente, né? É uma boa pergunta. Muito provavelmente tu já se perguntou isso e não soube responder isso para ti mesmo. Mas apesar de parecer isso, mesmo assim ele vale muito mais do que qualquer moeda estatal, né? Não à toa uma unidade de Bitcoin inteiro em reais ela já vale mais de 600 mil reais, né? Em dólar também, mais de 100 mil dólares. Bom, vamos começar falando sobre as regras do Bitcoin, tá? Nessa programação dele, tá? Existe um conjunto de regras, tá? E nesse conjunto de regras existem várias coisas que são as quantidades novas de Bitcoins que são impressas, né, entre aspas, na rede. Não está realmente imprimindo nada, afinal de contas é digital, né? Mas a quantidade de moedas que está sendo emitida na rede, tá? Ela é feita de uma maneira controlada, programada, né? Ou seja, tem uma previsibilidade. Inclusive, a quantidade desses novos bitcoins que são emitidos na rede a cada 4 anos, ela é cortada na metade. Então, ao longo do tempo, a velocidade com que ele é emitido na rede continua a mesma. Mas a quantidade que ele é emitido na rede, ela é cortada na metade. Hoje, a cada 10 minutos, 3,15 bitcoins são emitidos na rede. Tá? Daqui 4 anos, ali por mais ou menos 2028, em algum momento essa quantidade ela vai ser cortada na metade. E essa é uma característica muito importante da moeda, porque ela tem uma inflação muito controlada, né? E outra característica que está ligada à inflação dela é a quantidade máxima de bitcoins que podem ser emitidos, tá? E a quantidade máxima que pode ser emitida de bitcoins ao longo dos anos, ela é de 21 milhões. Não tem como isso ser emitido, ser copiado uma quantidade maior do que essa. Não tem como acelerar o processo para fazer com que seja emitido de uma maneira mais rápida, tá? A velocidade ela é programada para ser dessa maneira. A cada 10 minutos ser emitido na rede uma quantidade X de bitcoins, tá? Isso são as recompensas que os mineradores eles recebem, tá certo? Esse vídeo não é sobre mineração, então eu não vou aprofundar muito nessa parte. Outra característica muito importante do Bitcoin, vocês já me viram falar em outros vídeos, para quem já está acompanhando o canal, tá? Que é a autocustódia. Tu não deixa, se tu quiser, tu pode deixar os teus bitcoins na corretora. Eu não aconselho com que tu faça isso. Mas tu pode deixar os bitcoins na tua carteira, tá? Digamos assim, existe uma outra explicação mais complexa, eles não estão realmente na tua carteira, né? Mas tu faz o acesso aos teus bitcoins pela tua carteira, por autocustódia. Ou seja, tu não vai mais depender de um banco, nem de uma corretora, nem de nada para acessar o teu patrimônio. Se tu quiser, tu pode transferir o teu patrimônio
fazer um pagamento para outra pessoa sem nenhum tipo de intermediário centralizado, um banco ou algum intermediário financeiro como a Visa ou a Mastercard para usar um cartão, tá? Essas são características que o Bitcoin tem, tá? São parte do conjunto de regras dele. E isso são regras, são características que são praticamente o completo oposto das moedas estatais que a gente tem hoje, tá? Das moedas fiduciárias. Seja ela o dólar, o real, bolívar, qualquer uma, tá? Qualquer moeda estatal que a gente tenha hoje, tá? O Estado vem imprimindo e imprimindo e imprimindo cada vez mais. Só aqui no Brasil, nos últimos 4 anos, a nossa base monetária, a quantidade de dinheiro impressa, ela já aumentou, sei lá, 60%, 70%. Uns 4 anos atrás, a gente tinha tipo 3,9 trilhões de reais impressos e hoje a gente está em quase 6,9 trilhões de reais, tá? Isso é muita coisa. Pensa só, 6,9 trilhões de reais impressos, tá? E é por isso que a gente vê o aumento do preço das coisas, tá? Por causa da impressão desenfreada de moeda que o governo vem fazendo através dos anos. É como se tu poupasse, tá? Tu poupasse num dinheiro que não vale nada, porque ele pode ser impresso praticamente de uma maneira infinita, né? Sem gastar quase que recurso nenhum, já que boa parte do dinheiro ele é eletrônico, tá? E não é diferente com o dólar ou com outras moedas, tá? O dólar ele sofre desse mesmo mal também, só que como ele é uma moeda que ele tem uma demanda global, demora muito mais tempo para que lá nos Estados Unidos, principalmente, as pessoas elas sintam esse efeito da inflação, tá? Porque quando tu começa a ficar despejando muito dinheiro na economia, tu desregula a balança de oferta e demanda, tá? De uma maneira artificial. E também na parte de custódia, o teu dinheiro ele fica nos bancos, tá certo? Boa parte das vezes. Hoje em dia quase ninguém guarda dinheiro em casa. Se guardar é uma quantidade muito pequena, até às vezes só na carteira. E o banco pode ser hackeado, como a gente viu aí dias atrás acontecer, ou tu pode ter teu CPF bloqueado. E por conta dessa impressão de moeda, o teu dinheiro ele perde e desvaloriza muito rápido, tá? E tu não tem muito para onde correr, porque as outras moedas dos outros países, elas também sofrem do mesmo mal, tá? E aí que entra o Bitcoin, justamente por ele ser uma moeda deflacionária, descentralizada, tá? E que tu pode fazer autocustódia. Ele é um dinheiro, ele tem características de dinheiro muito melhores e muito superiores a qualquer tipo de moeda estatal. Então, o valor do Bitcoin está aí, ele está nisso. É lógico que uma parte das disparadas de preço que o Bitcoin ele tem ao longo dos anos, ela se dá por especulação, pessoas fazendo trade, pessoas que ficam se alavancando, fazendo dívida para comprar, tá? Ou apostando na queda do mercado. Mas o mercado ele também precifica essa utilidade, essas utilidades que eu falei, né? Mas de nada adianta o conjunto de regras ser tão interessante da maneira que eu falei, se ele for centralizado e tiver sob o controle de uma única entidade, que é um dos maiores defeitos que a moeda estatal tem, é esse, né? O país, o governo, ele detém o controle sobre a moeda estatal. Então eles decidem o conjunto de regras e decidem a quantidade que vai ser impressa e em quanto tempo, tá? E já no Bitcoin não. Inclusive, eu quero que vocês entendam isso como se fosse o alicerce da construção que é a fortaleza do Bitcoin, tá? As regras, o conjunto de regras, ele tem um valor real justamente por conta da internet, tá? Por conta que a internet faz com que ele possa ser descentralizado, tá? E como é que funciona? De uma maneira muito simples, tá? Não é exatamente igual. Vocês já usaram um torrent para baixar um jogo, um filme ou qualquer coisa na internet? Eu garanto que a maioria já, tá? Então, assim, imagine o torrent, tá? Quando tu vai baixar um filme no torrent,
aquele arquivo que tu tá baixando lá, o filme, ele não tá vindo de um servidor só, onde o filme está hospedado, tá? São vários, dezenas e às vezes centenas de usuários, tá? Que estão contribuindo na internet usando aquele mesmo arquivo do filme, tá? E cada um está enviando um pedacinho de informação, tudo ao mesmo tempo para ti. E é por isso que é tão difícil combater a pirataria quando está sendo usado o torrent, tá? Porque tu não consegue tirar o arquivo do ar tão simplesmente assim. Porque são dezenas, centenas, às vezes milhares de pessoas que estão contribuindo para aquele arquivo ser baixado pelas pessoas, tá? E no Bitcoin é muito parecido, tá? Existem os softwares, que são o Bitcoin Core e o Bitcoin Notes, tá? São os dois mais famosos. E as pessoas que estão contribuindo na rede, o que elas precisam fazer, ou são os mineradores, tá? Ou também são as pessoas que querem contribuir só garantindo a integridade da blockchain, tá? Que seria como se tu estivesse fazendo um backup do livro razão, do livro de registros do Bitcoin, tá? Tu pode contribuir para a rede dessa forma também. E nessa parte é muito parecido com o torrent. Por que tu não consegue tirar do ar o Bitcoin, apagar o Bitcoin? Justamente porque existem pessoas através do mundo inteiro que estão contribuindo nessa rede de uma maneira descentralizada, tá? Então tu não consegue tirar ele do ar, tá? Isso é uma coisa muito importante, ele é praticamente incensurável. E a segunda coisa, sobre o conjunto de regras do Bitcoin que eu falei antes, tá? Sobre a quantidade de moeda que é emitida, tá? Sobre a velocidade que ela é emitida, a quantidade máxima, tá? Todas as regras do Bitcoin, elas não podem ser mudadas, modificadas por uma única pessoa ou um grupo pequeno de pessoas, tá? Porque para que tu consiga impor as mudanças na rede, tá? Tu precisa ser uma maioria contribuindo dentro dessa rede, tá? Aí sim, aí serão feitas modificações nas regras do Bitcoin, tá? Inclusive isso aconteceu algumas vezes através dos anos, tá? Uma discordância sobre as regras do Bitcoin, e daí se originaram outras moedas, tá? O próprio Ethereum, ele se derivou do código do Bitcoin, tá? Ele é uma cópia do código e ao longo dos anos foi sendo modificado, tá? O próprio Bitcoin Cash também, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver que ele é uma cópia do código do Bitcoin, só que modificada, porque uma quantidade de pessoas ali, que foi menor, tá? Eles discordavam da regra do Bitcoin, eles quiseram criar a versão deles, tá? Então eles copiaram o código e criaram uma outra moeda, tá? E por que essas outras moedas elas não têm o mesmo valor do Bitcoin, apesar de elas terem copiado o código, tá? Justamente por conta disso que eu falei. Apesar dos conjuntos de regras poderem ser copiados, tá? A descentralização, que é a quantidade de pessoas que está contribuindo na rede, tá? Que quanto maior for, maior a segurança da rede, tá? Isso não pode ser copiado, isso não pode ser replicado, simplesmente porque o Bitcoin ele tem uma adoção muito maior do que qualquer outra dessas moedas, tá? Ele surgiu primeiro, entende? Então, por mais que tu copie o código, existem características do Bitcoin que são irreplicáveis, que são justamente essas que eu falei agora, que é a descentralização. Ela é o alicerce, ela é a base da fortaleza que é o Bitcoin. E essas características que eu falei do Bitcoin, tá? Que é essa parte da descentralização, é o que a gente chama de efeito rede, tá? Pesquisem aí depois sobre efeito rede, caso queiram se aprofundar mais. Porque quanto mais uma rede, através do tempo, ela vai se propagando, se popularizando, mais forte, mais segura ela vai se tornando. Que é isso que o Bitcoin se tornou
através dos anos, tá? Porque são muitas pessoas que estão contribuindo como mineradores, tá? Através do mundo, espalhados pelo mundo, e também as pessoas que estão contribuindo para a integridade da blockchain, tá? Todas essas pessoas que estão contribuindo, elas têm uma mesma versão da blockchain. A blockchain, a grosso modo, ela é basicamente um livro que ele tem o registro das transações ali, tá certo? Então dificilmente tu vai conseguir fraudar uma transação com um sistema tão descentralizado e seguro como esse. O valor do Bitcoin é esse. São essas coisas que eu falei. E se a gente for comparar com o Bitcoin, tá, com outras moedas, né, que já foram usadas no passado, e uma das mais efetivas e melhores que a gente teve foi o ouro, tá? Ele tem características parecidas com a do ouro, só que muito melhores, tá certo? Que é a parte da escassez, né? Porque o ouro ele não pode ser impresso, só minerado. Eu acredito aí que através dos anos a mineração ela foi se tornando mais fácil, né? Justamente por causa da evolução tecnológica. Então a mineração do ouro também foi acelerada, tá? Então a emissão, entre aspas, de ouro aí ela aumentou através dos anos, acredito eu, né? Porque também pode ter uma espécie de controle artificial também, né, na liberação desse ouro no mercado. Sobre divisibilidade, o Bitcoin ele é muito superior ao ouro em divisibilidade, tá? Porque o ouro tu não vai conseguir raspar 1 grama, 2 gramas dele ali com a precisão que tu gostaria. Também a verificabilidade, vamos colocar dessa forma, que é para tu descobrir se aquele ativo ele é verdadeiro. Tu sabe ver se o ouro é de verdade ou é um ouro falso. O Bitcoin tu não precisa ter essa aptidão para entender se ele é verdadeiro ou falso. Também a transportabilidade, né? O ouro, em grandes quantidades, ele é pesado, pode ser difícil de guardar. Já o Bitcoin não. Como ele é basicamente digital, ele não ocupa espaço nenhum, né? Ele pode ocupar um espaço aí, de repente, numa gaveta tua, onde tu vai anotar num pedaço de papel ou guardar com um cartão gravado a backup da tua carteira, né? E ele é um bem durável, muito mais do que o ouro, certo? Justamente por ele ser digital, ele não sofre nenhum tipo de influência do tempo através dos anos, tá certo? Agora sobre se é aceitável ou não como moeda de troca, tá certo? Ele não atingiu os patamares que o ouro já atingiu através da história, mas a gente vê aí que no decorrer dos anos isso tem aumentado cada vez mais, né? Então, ele já é, hoje, aos meus olhos, tá? Ele é uma forma de tu armazenar digitalmente o teu patrimônio, tá? Moeda de troca, em alguns casos ele realmente pode ser, caso tu encontre outra pessoa que está de acordo em receber como um pagamento. Então tu já vai estar usando ele como moeda de troca. Ele só não tem uma aceitação tão grande pela sociedade. Mas isso não quer dizer que ele não tenha valor nenhum. Afinal de contas, tu não consegue ir com uma barra de ouro comprar comida no mercado, né? E nem por isso o ouro deixou de ter valor. Se vocês se interessaram e tiveram curiosidade para comprar Bitcoin, para aprender mais sobre o assunto e quer se encorajar mais, fiquem aí com o meu vídeo se ainda vale a pena comprar Bitcoin, mesmo ele estando o preço que ele está hoje.